Celebre a presença do Senhor. Aleluia. Celebre mais com alegria a presença de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sem a tua presença nós não estaríamos como nós estamos aqui. Obrigado por tua presença, Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar aqui conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos presenteia com a tua presença. O Senhor fala aos nossos corações, Jesus. Continua fazendo, Deus. Continua trazendo coisas novas para nós. Continua, Deus, aqui conosco. Porque o que vale para nós, neste lugar, é a tua presença, Senhor. Muito obrigado por nos presentear, nos contemplar com a tua doce presença. E que na tua presença nós sejamos transformados pela tua palavra, encorajados, Senhor, pelo Senhor, ensinados, Pai, para que nós sejamos encontrados diante do Senhor, como santos e irrepreensíveis na tua presença. Obrigado, meu Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor e minha rocha. Amém. Boa noite, família. Antes de sentar, vamos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Você pode sentar, ficar à vontade nesse lugar, no seu lugar. É uma alegria para nós estarmos aqui nessa noite de quinta na presença, dia 5 de junho desse ano de 2025. Nós já estamos a passos largos para fecharmos metade do ano, querido. E um dia desse a gente estava rompendo o ano, né? Réveillon lá na igreja. Esse ano, em nome de Jesus, vai ser aqui. Talvez com uma sessão só ou duas, ninguém sabe ainda, né? Nós temos 6 meses daqui para lá. Mas faz 6 meses já isso. Vai fazer 6 meses já isso. E como você se encontra diante daquilo que você, previamente, ali no fechamento de dezembro, você se prometeu? Porque geralmente é assim, não sei como é que você faz, mas geralmente a gente fecha um ano para abrir o outro, né? Os ciclos, eles são assim. Os ciclos, eles abrem, se fecham para que outros se abram. E um ciclo vai dando lugar ao outro ciclo. E aí, se nós pensarmos assim, o ciclo de 2024 foi fechando, e enquanto ele ia fechando, o de 25 foi se abrindo, e nesse fechamento de 24 é normal nós avaliarmos o que nós fizemos no ano todo, e nós planejarmos o que nós iremos fazer, ou como nós iremos nos comportar, ou o que nós precisamos mudar no ano que está surgindo. E nós já passamos 6 meses de lá para cá, e a minha pergunta é para você: como você viveu aquilo que você mesmo se prometeu lá no fechamento de 2024? Como você chega até aqui? Os seus hábitos, eles são os mesmos de 2024, ou aquilo pelo qual você se comprometeu com você mesmo e com o seu Senhor, com o nosso Senhor, isso tem se cumprido ao longo do ano. Todos nós temos hábitos. Hábitos são coisas naturais do dia a dia. Eu quero, por exemplo, às vezes vigiar o meu hábito de começar a pregar sem antes fazer o que eu deveria fazer. O nosso bispo está em paz, aleluia. Ele está bem, estive ontem na casa dele, ele que me recebeu na porta, andando, fazendo tudo. Daqui a pouco está aqui na igreja, já está na escala da igreja, do culto. Não é não? Daqui a pouco, quinta-feira que vem, com certeza, irmão, absoluto, ele está aqui. Glória a Deus por isso. Nós celebramos Jesus com alegria, porque o Senhor tem dado conforto, tem dado força, e Ele tem se recuperado rápido mesmo. Então logo Ele estará de volta. Voltando para cá, os hábitos que nós desenvolvemos, muitas vezes, eles são hábitos que nos abençoam, são hábitos bons, são hábitos que edificam as nossas vidas, mas ao mesmo tempo nós temos hábitos não tão bons assim, que não nos fazem crescer e que não edificam as nossas vidas.
Então, muitas vezes esses hábitos, eles podem nos atrapalhar no desenvolvimento da vida ao longo do ano. E quando nós nos pegamos pensando sobre aquilo que nós nos prometemos ou fizemos uma aliança conosco mesmo e com o nosso Senhor, que esse ano seria diferente do ano passado, como estão os nossos hábitos em relação a isso? O que nós precisamos entender é que os nossos hábitos geram e formam a nossa cultura. A cultura nada mais é do que um conjunto de hábitos, de crenças, que um povo ele pratica. Ou seja, a quantidade de hábitos que eu tenho formam a minha cultura. É por isso que na minha casa existem hábitos diferentes da sua, e por isso eu posso dizer que a minha cultura familiar pode ser diferente da sua. E se nós fizermos uma correlação com isso, em relação à família espiritual, a nossa família espiritual tem hábitos, tem uma cultura diferente de outras famílias espirituais, mas isso não impede ou não diz que nós não sejamos famílias todos num só corpo. Está todo mundo comigo entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? O ser humano é formado por hábitos alimentares. Alguns têm bons hábitos alimentares, outros nem tanto assim, como eu. Alguns têm hábitos cotidianos, outros hábitos familiares, e todos nós temos hábitos. O meu tema hoje é oração que gera o extraordinário. E você vai entender porque eu entrei no lance de hábito quando você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. Se você não trouxe sua Bíblia de papel, você pode acessar no smartphone. Se você não tem a sua Bíblia no seu smartphone, você pode acessar o aplicativo da igreja, que você lá tem uma Bíblia grátis para você consultar. Se você nem tem o aplicativo da igreja, nem tem Bíblia, é bom melhorar, né, irmão? Primeiro a gente começa, depois Deus melhora a gente. Amém, querido? Então melhore, baixa a sua Bíblia, baixa o aplicativo da igreja aí. Ou, melhor ainda, você pode passar na loja Reis e comprar uma Bíblia para você. Amém, querido? Deus abençoe. Lucas 22, versículos 39 a 46. A Bíblia diz o seguinte, vai estar na tela também, se você achar mais confortável. Como de costume. Você pode repetir como de costume? Isso já nos diz uma coisa, que existia um hábito inserido no cenário em que nós encontramos Jesus. Porque a Bíblia diz, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Esta é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Nós encontramos aqui Jesus ali nos seus últimos momentos com os seus discípulos. E nesse momento, com poucos dos seus discípulos, 3 dos seus discípulos, mais especificamente, ele teria passado, ao longo dos 3 anos, tendo momentos importantes com seus discípulos de ensino, de parábolas, de exemplo, de testemunho, de manifestação de poder, mas nesse momento ele chama os discípulos para estar com ele e fazer algo que era hábito dele, porque se nós nos apegarmos ao texto das Escrituras que nós acabamos de ler, nós vemos que, como de costume, Jesus foi ao Getsêmani, porém, ninguém vai a algum lugar sem que tenha um objetivo para estar naquele lugar. Nós podemos concluir que o costume de Jesus, na verdade, era de orar. E não apenas de ir para o Getsêmani, porque o que seria Jesus ir para o Getsêmani e não fazer nada? Isso seria uma contradição se nós olharmos a narrativa dos evangelhos e vermos que Jesus ele sempre era diligente e sempre tinha propósito inserido naquilo que ele falava, fazia e onde ele estava. Então nós podemos concluir sem sombra de dúvidas que Jesus ele tinha um hábito da oração. Se nós resgatarmos um pouco a nossa memória, ele começa antes do seu ministério por 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e orando.
Nós vemos Jesus, depois de um tempo de grande manifestação de poder, quando ele parte o pão, agradece a Deus e entrega para mais de 5.000 pessoas comerem e serem alimentadas. Ele despede os seus discípulos para ir para o outro lago de Genezaré, o outro lado do lago de Genezaré. E ele então sobe ao monte, depois que despede todas as pessoas, e vai ter um tempo de quê? De oração com Deus. Nós vemos ao longo da história de Jesus, no seu ministério, Jesus ainda cedo, ainda quando era escuro, ainda quando não tinha amanhecido, ele se retira para um tempo de oração ao Pai. Ou seja, Jesus tinha um hábito de orar. Hábitos extraordinários devem pautar a vida do cristão. A nossa vida, querido, não pode ser pautada em achismos. A nossa vida não pode ser pautada naquilo que a gente só gosta de fazer. A nossa vida não pode ser pautada naquilo que a gente acha que deve fazer. A nossa vida precisa ser pautada nos valores e princípios que Deus estabeleceu para nós. E um deles, sem sombra de dúvidas, é a oração. Nós precisamos pautar a nossa vida na oração ao Senhor. A nossa perspectiva, nós vemos alguns hábitos de Jesus aqui naquele tempo. Antes de ir ao Getsemane, ele tinha o hábito, por exemplo, de servir aos seus parceiros, os seus semelhantes. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele tinha o hábito de ser grato, porque ele pega o pão, ele agradece a Deus e depois é que ele parte. Hábitos extraordinários devem pautar as nossas vidas. Lucas 22, 39 diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Se nós nos atermos a esse versículo, nós pensamos que sim, ele foi só para o monte, mas se nós olharmos Mateus 26, 36, a Bíblia nos diz o seguinte: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. O hábito de Jesus era um hábito de oração. E nós podemos concluir que a oração, ela realmente, quando ela é feita, ela é vivida, ela traz o extraordinário dos céus para nossas vidas. É por isso, e não obstante a isso, que Paulo nos orienta em 1 Tessalonicenses 5,17, que nós devemos orar sem cessar. A oração que te leva ao extraordinário, primeiro, protege você das suas tentações. É natural do ser humano nós buscarmos a Deus e intensificarmos as nossas orações em favor de nossas petições. Quando nós estamos com muitos problemas, quando nós estamos com algo que nós necessitamos, ou algo que nós achamos que nós devemos receber, ou algo que nós realmente achamos que nós precisamos, nós intensificamos as nossas orações. Sabe, tem muitas pessoas que têm intensificado a sua oração por um varão valoroso. Só é olhar para o lado, irmãs. Tem irmão solteiro na igreja. Carlos mais não, glória a Deus por isso. Às vezes você vai buscar longe aquilo que está do seu lado. Eu escutava isso do meu professor de biologia com o Gabriela, a gente estudava junto. Isso vai estar no culto de casais, eu acho, na terça-feira. A gente estudava junto e o professor dizia: o amor, sabe aquela música de Jota Quest? Pode estar do seu lado. E olhava para mim assim, ó, e fazia assim para a Gabriela. Mas que é isso, professor? Estou há 18 anos com ela. Somos casados há 11. Temos um filho lindo, glória a Deus. Mas aí a irmã só intensifica a oração em favor da sua necessidade. Nas demais coisas, ela não é fervorosa na oração. É claro que isso é um exemplo apenas metafórico para que nós possamos entender melhor o que eu quero dizer aqui. O que acaba encabeçando a lista de quando as pessoas oram mais são as situações de dificuldade, de necessidade, de busca por consolo, de busca por orientação, por incertezas e medos. Por exemplo, em 2022, o aplicativo bíblico Glorify, não sei se você tem ele no seu celular, divulgou uma nota em que 70% das pessoas oraram mais desde o início da pandemia. Uma necessidade, uma aflição global, algo que desenvolveu angústia, incerteza, medo, fez com que o povo orasse mais. 70% dos usuários do aplicativo oraram mais. Trend 5 do Google era como orar. Me ensine a orar. As pessoas pelo mundo todo começaram a perguntar ao Google como orar. A Bíblia responde assim: olha, quando vocês quiserem orar, vocês fazem assim, ó, juntos: Pai nosso que estás nos céus. É só ler a Bíblia, irmão. Só que vamos para outra perspectiva.
As pessoas começaram a buscar porque tinham medo de morrer, porque estavam angustiadas, porque elas queriam um consolo. Isso, de certa forma, é bom, mas nos coloca aqui diante de algo que eu já afirmei e que é verdadeiro. Geralmente, nós oramos mais quando nós temos necessidades que precisam ser sanadas. Uma universidade de Copenhague mostrou que houve um aumento global nessas pesquisas. De fato, a maioria das pessoas tem suas situações adversas, nas situações adversas, o termômetro para a sua vida de oração. Nós não podemos entender errado, porque haverão momentos em que nós precisamos realmente intensificar as nossas orações, e nós vemos isso na postura de Jesus no Getsêmani. Na sua aflição, ele intensificou a sua oração, ele orou mais. Mas esse, na verdade, já era o hábito de Jesus. Jesus ele não intensificou a sua oração só porque ele estava precisando, não. Ele já era habituado a orar e ele sabia que nesse momento, se ele orasse mais, ele seria confortado pelo céu. Como você lida diante das suas tentações? Porque muitas vezes nós somos tentados a ter vida de oração só quando nós precisamos de alguma coisa. Muitas vezes nós vivemos no dia a dia flertando com as tentações que podem nos tirar do prumo. Muitas vezes nós recebemos mensagens que não deveríamos receber e nós somos tentados a responder. Nós acessamos coisas que nós não deveríamos acessar e nós somos tentados a acessar. Como você se comporta diante das suas tentações, meus irmãos? Nós precisamos entender que confessar a tentação te faz viver de uma forma que não confessará pecado. Só que muitas vezes nós nos comportamos como se a tentação fosse pior do que o pecado. Aí é que está o problema. Porque se você considera a tentação pior do que o pecado, você não entendeu o poder do pecado na sua vida. O pecado tem poder para destruir. O pecado tem poder para matar. Porque o salário do pecado é o quê? Diz a Bíblia? Tem algumas pessoas lendo a Bíblia. Glória a Deus. O salário do pecado é a morte. Ou seja, nós não podemos entender errado a diferença ou colocar numa balança como se fosse a mesma coisa, tentação e pecado. Nós precisamos estar diante das nossas tentações, encarando elas de maneira que nós confessemos elas ao Senhor para sermos fortalecidos pelo seu poder, para sermos protegidos por Ele. Todos nós temos tentações, seja compulsão por comprar, ou gastar desordenadamente, porque sabe que isso é uma compulsão, na verdade, é o resultado de uma tentação, não é? Essa é a tônica. Não obedecer o Senhor, por exemplo, nos dízimos e ofertas, é tentador, porque você quer ter nas mãos aquilo que, na verdade, Deus diz assim, confia a mim. Ou, por exemplo, a sua necessidade de querer saber de tudo. Principalmente quando é em relação à vida do seu irmão. Prestando atenção bem direitinho no cisco que está no olho dele, sem esquecendo da trave que está no seu olho. Nós somos tentados a nos envolver com coisas que não concernem a nós, mas nós não confessamos essas coisas a Deus. E é quando nós confessamos a Ele que nós somos protegidos. Então, como você lida e se posiciona para com as suas tentações, evidencia o valor que você dá a elas. Se você não dá valor nenhum às suas tentações, certamente você está flertando com elas. Se você não dá valor às suas tentações, certamente você está cauterizado pelo pecado. A Bíblia nos diz, no versículo 40 de Lucas 22, chegando no lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. A oração sempre tem um propósito. A oração sempre tem uma finalidade. A oração nunca é vazia. Oração não é em vão. Quando nós oramos a Deus, tem uma finalidade, tem algo para quê? Tem uma função. Jesus ensina, orem para que vocês não caiam em tentação. Então, quando você for tentado em alguma coisa no seu dia a dia, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, ore ao Senhor. Eleve os seus pensamentos a Deus. Peça para ser protegido pelo Espírito Santo de Deus. Porque só assim você vai conseguir enfrentar, fugir das suas tentações. Você vai conseguir manter a sua postura, o seu testemunho. A partir desse texto de Lucas 22, eu posso afirmar que um dos propósitos da oração é nos proteger das nossas tentações, porque as tentações podem se tornar pecados.
Elas precisam ser um ponto de atenção nas nossas vidas. E muitas vezes nós flertamos com as tentações como se elas fossem inofensivas, quando na realidade elas têm a capacidade e o poder de nos levar à destruição, como eu falei. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago reafirma o que Paulo já havia dito sobre o salário do pecado ser a morte. Então, eu quero fazer 2 perguntas a você. Contra que tentações você tem lutado? Se você puder fazer agora uma autoanálise sobre quais as tentações têm feito você cair, quais seriam elas? Você não precisa me dizer, amém, querido? Guarde para você. Para você e diga a Deus. Onde você tem caído? Porque a lista pode ser enorme. Talvez ganância. Talvez sim. Talvez sexo. Sim. Tem muitas pessoas solteiras que buscam apenas preencher o seu vazio com a prática do sexo. E pasmem, tem pessoas que chegam na igreja só para conseguir novas parceiras ou novos parceiros. Visitam a igreja, frequentam a igreja, uns dias ou outros, conseguem novos parceiros e vão embora. Porque não só a sua tentação é o sexo, como o seu pecado. Em que tentações você tem caído? Maledicência? Fofoca? Sabe uma coisa que me irrita? É fofoca, irmão. Sério mesmo, não venha me contar uma, não. Porque se você me contar, se você senta aqui, querido, vamos chamar a pessoa pela qual você está falando e a gente vai conversar com ela na frente dela. Porque é o que a Bíblia nos diz. Em vez de você me contar uma coisa que não pode dizer a ninguém, é melhor você não me contar. Como aconteceu lá no meu trabalho essa semana, né? Vieram me dizer, não, porque me disseram, quem foi que disse? Não, porque me disseram, então eu vou atrás. Mentiras são suas tentações, acepção de pessoas, libertinagem, conversas indecentes, boca impura. As tentações são nossas inclinações. Para saber quais têm poder e influência contra você, você precisa pensar de que você precisa ser liberto. Ore para não cair em tentação e viver o extraordinário de Deus na vida abundante e plena que Jesus veio para te dar. É possível viver essa vida plena. É possível viver protegido das tentações. Cultive o hábito de orar. Segundo, a oração que te leva ao extraordinário molda o seu coração à vontade de Deus. Percebe o pano de fundo da criação? Quando Deus cria todas as coisas, e Ele diz a Adão e Eva, não comam do fruto proibido, e eles vão lá e comem. O que isso quer nos dizer? Que Eva e Adão, obviamente, Adão e Eva, eu não vou ser, né? Eu ia dizer só Eva, mas eu lembrei que nós temos aqui um público majoritariamente feminino. Irmãs, vocês não têm culpa, amém? Glória a Deus. Porque o cabeça da casa é o homem. E Adão foi frouxo. Foi frouxo. Se comeu sozinha? Estou brincando, não é assim que se faz, né? Aí Adão e Eva comem do fruto, porque isso nos diz algo. Isso nos dá uma indicação que eles sujeitaram a vontade de Deus à sua vontade. Perceba agora quais são as suas vontades. E como você tem vivido com elas em detrimento das de Deus, ou as de Deus em detrimento das suas. Porque muitas vezes nós somos levados, ou nós temos a tendência, nós temos isso no nosso íntimo, no íntimo do nosso ser, de querer colocar as coisas do nosso jeito. Sabe, é aquela irmã que chega na igreja, aí vê as cadeiras assim. Isso está errado. Por que está errado, irmã? Porque eu acho que deveria ser assim. Ô, irmã, veja bem, é porque não é. Entendeu? Eu acho que deveria ter um negócio aqui. Eu acho que deveria ter um espelho aqui. Ô, querida, é sério. Obrigado. Tem tanta ideia,
precisando de gente para executar as ideias que a gente tem. Não é? É a necessidade de colocar a sua vontade acima de todas as coisas. Colocar a sua vontade como primazia, deixando a vontade de Deus abaixo das suas próprias vontades, é mostrar a Deus que Ele não sabe o que é melhor para você. É como se Eva chegasse para Deus assim: ei, Deus, que conversa é essa de eu não poder comer aquele fruto ali? É só o Senhor que quer saber das coisas? Eu também posso. Eu não só posso, como eu vou. É uma afronta, sabe? E quando nós nos apegamos, pensando na nossa história, na nossa vida, na nossa trajetória, nós nos pegamos pensando exatamente assim em variadas coisas. Nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa vida afetiva, na nossa vida na comunidade da fé, na nossa vida ministerial. Já quando se trata do próprio Cristo, mesmo sendo Deus, Ele se posiciona de uma forma diferente. Eu quero que você acompanhe comigo o posicionamento de Jesus. No versículo 42 que nós lemos, diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Primeiro de tudo, é que Jesus, Ele condiciona a sua vida e aquilo que Ele iria viver absolutamente à vontade de Deus. Porque Jesus, Ele sabia que Deus teria poder para que livrasse Ele daquilo que Ele iria enfrentar em algumas horas depois da oração. É por isso que Ele diz: Pai, se queres. Ele coloca uma condição: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você já teve a coragem de orar sobre isso? Você já teve a coragem de dizer assim: Deus, eu queria que fosse desse jeito, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você já teve a coragem de fazer assim? Porque sabe, o ministério profético, a oração, a dança, o ministério profético, ele é fundamentado na afirmação da oração do Pai Nosso, que seja feita na terra o que é feito no céu. Só que muitas vezes a gente quer fazer na terra diferente do que é feito no céu. Ou a gente quer fazer na terra de acordo com as nossas próprias forças, a nossa técnica, o nosso jeito. E a gente não sujeita a nossa vontade à vontade de Deus. Porque talvez Deus não queira derramar do jeito que você esperasse que Ele derramasse. E você está forçando algo que Deus não quer trazer. Está dando para entender aqui? Está todo mundo comigo nessa noite? Você está forçando algo que Deus... Não, calma, filho, eu não quero fazer isso aí, não. E o pior, em nome de Deus... Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus nos ensina como nós devemos nos posicionar nas situações que nós gostaríamos que fosse do nosso jeito, mas que nós verdadeiramente precisamos sujeitar à vontade de Deus. Sabe por que muitas pessoas não querem sujeitar suas vontades a Deus? Porque a vontade de Deus implica em responsabilidades que só poderão ser respondidas na base da dependência. Quando você não depende, você não diz assim: ei, Deus, não vai ser do seu jeito, não. Porque você, no final das contas, tem dificuldade de depender. Quando Jesus ora dessa forma, mostra que nós, quando oramos ao Senhor, dessa maneira estamos passo a passo, permitindo que o Espírito Santo de Deus molde o nosso coração e transforme a nossa mente, de acordo com a vontade do Pai. A minha pergunta para você é: você tem sujeitado a sua vontade à vontade de Deus? Efésios 6:18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore como Jesus. Submeta-se à vontade de Deus. Perceba que Deus é soberano. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Além de proteger você das suas tentações e moldar o seu coração, a oração que te leva ao extraordinário fortalece você para enfrentar as adversidades. Como diria o bispo Simões, a vida é dura, irmão. É cheia de altos e baixos. A vida não é uma linha. A vida é cheia de altos e baixos. Tem altos e tem baixos. Tem momentos que você está bem, tem momentos que você não está bem. Há muitas adversidades que nós encaramos, que nós não gostaríamos de ter que encarar. Há muitas palavras que nós ouvimos, que geram em nós problemas.
mas que nós não queríamos ouvir, mas nós acabamos ouvindo. Há comportamentos que te fazem duvidar do amor do próximo a você. Há situações familiares que não expressam a família de Deus para a sua vida. Há doenças que você precisa encarar, que você acha que você não deveria encarar. Mas nós encaramos porque a vida é cheia de adversidades. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Um cristão sem oração é um cristão vulnerável. Um cristão que não ora está abrindo a porta para a destruição. Um cristão que não ora está dizendo assim: Deus, eu não preciso me conectar contigo. O problema de estar vulnerável é a possibilidade que existe de uma pessoa sucumbir e desistir porque não teve forças para encarar as suas adversidades. Certamente você conhece alguém que desistiu pelo caminho, irmão. Certamente, em algum momento da sua vida, você pensou em desistir. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando em desistir. Talvez você tenha vindo para a igreja assim: Deus, eu quero uma palavra do céu. A palavra do céu para você. Ore mais, meu irmão. Se entregue em oração. Esquece esse negócio de vida no automático. Eu tenho que orar 5 minutos, 7 minutos. Ora como se não tivesse horário. Ah, mas não deu tempo de ler meu devocional. Ora e lê a Bíblia e vai embora. Mas ora. Porque é a oração que sustenta o crente. Foi assim que Jesus foi encontrado no Getsêmani. Jesus foi orar para quê? Para encarar adversidades. Jesus, ele teve com o Pai, porque ele ali encararia a dor mais insuportável que ele poderia sentir. Não desista porque você deixou de orar. O hábito da oração precisa ser cultivado. A oração nos fortalece. É em oração, com o coração quebrantado, que nós somos fortalecidos pelo Senhor. O versículo 43 diz: apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Apareceu um anjo do céu que fortalecia Jesus Cristo enquanto ele orava. Nós observamos isso nas Escrituras por 2 momentos. O primeiro deles, depois de 40 dias de jejum e o quê? E oração, apareceu anjos para servir Jesus Cristo. Amém? Está todo mundo comigo aqui? E o outro momento, quando ele ora ao Pai no Getsêmani. Anjos apareceram para servir Jesus Cristo. O que isso quer nos dizer? Um dos ministérios angelicais é servir o Filho de Deus. Isso quer nos dizer que quando nós oramos ao Senhor, o Senhor disponibiliza aquilo que Ele tem nos céus, as suas ferramentas para fortalecer a mim e a você, para que nenhuma adversidade nos faça cair ou sucumbir. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, meus irmãos. Se nós oramos ao Pai, nós somos fortalecidos e nada poderá nos deter. A Bíblia diz que nada separará o homem do amor de Deus que está em Cristo Jesus, seja a altura, profundidade, ou potestades, ou qualquer outra criatura. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E como você prova isso? Em oração, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. Você precisa orar mais. Ah, pastor, estou sem forças. Ora mais, querido. Eu quero desistir. Ora. Ah, pastor, estou precisando de força, precisando de coragem. Ora a Deus. Eu estou precisando ser fortalecido, inspirado, motivado. Ora ao Senhor. Nenhum lugar vai te dar a motivação, a inspiração que o Espírito Santo te dará num momento de oração. Quando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar ao seu Deus que está no seu quarto, Ele virá dos céus e te honrará. Nós precisamos cultivar o hábito da oração. Quanto mais próximos do Senhor, quanto mais temos o hábito da oração no nosso dia a dia, mais nós somos fortalecidos, mais nos responsabilizamos quanto à nossa necessidade de sermos encontrados de forma que agrada ao Senhor, mais nós caminhamos ao crescimento espiritual que nos sustenta, mais nossas raízes se aprofundam no Evangelho, mais nós somos fortalecidos em fé, porque Jesus já venceu a morte e nele nós somos mais do que vencedores. Foi em oração que Jesus foi fortalecido pelo céu. Foi em oração que ele foi cheio do poder de Deus para encarar a cruz. É na oração que você será fortalecido pelo Espírito Santo para que as adversidades que você está enfrentando ou enfrentará possam ser vencidas. E a promessa de Deus ela é muito clara para nós. Quando nós olhamos Zacarias, o capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: então ele me disse essa palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele continua: quem é você, ó grande montanha? Você pode ver adversidades nisso? Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel, você se tornará
uma planície. Diante de você em oração, o mais alto monte se tornará uma planície, porque você vai estar fortalecido pelo Senhor, o Rei, o poderoso, o Rei dos exércitos. Você pode dar um amém mais convincente? Se você recebeu essa palavra? E por fim, meus irmãos, a oração que te leva ao extraordinário, além de proteger você, moldar o seu coração e fortalecer você, impede a tristeza espiritual. Quando alguém fica triste, deixa de vir à igreja. Estou triste, não vou para a igreja hoje não quero que ninguém me veja. Você conhece alguém assim? Estou muito triste. Ô querido, por que você não veio para a igreja semana passada? Pastor, estou muito triste. E o que é que tem a ver a igreja? Não, pastor, eu precisava me animar. Ô querido, foi procurar no lugar errado, né? Se você procurou no stream a alegria que você poderia encontrar no Senhor, você perdeu. Porque a do Senhor é eterna. A do stream, quando você desligar, a casa caiu. Volta a tristeza. Oração impede tristeza. Quando nós temos o hábito de orar, por maior que seja a dificuldade, nós nos levantamos do momento de oração, cheio da alegria da salvação. Foi assim com Davi. Davi foi diante do seu pecado, ele confessou a Deus. Deus traz de volta a alegria da salvação. É como se ele saísse dali fortalecido, cheio de alegria. Em Neemias, a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Por que viver triste? Por que estar desanimado? Ah, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu com a minha vida, o meu casamento, a minha história, a minha mãe, o meu filho, o meu marido, a minha esposa. E não importa, a alegria do Senhor é a nossa força. Por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja um ambiente de tristeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque é o Senhor quem nos alegra. Nós somos o povo que vive pela fé, e se vivemos por fé, a nossa alegria não está condicionada às circunstâncias, mas na certeza da nossa salvação e na esperança da volta do nosso Senhor. A tristeza contamina a vida espiritual e impede os hábitos de disciplinas espirituais. No texto que nós lemos, vamos ver a consequência disso. No versículo 45, a Bíblia diz o seguinte: quando se levantou da oração, falando de Jesus, e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados de tristeza. Você já ouviu aquele ditado assim, quem dorme perde? Já ouviu? Ô querido, se você está dormindo em vez de estar orando, você está perdendo o extraordinário de Deus na sua vida. E deixa eu dizer para você, porque você pode me perguntar assim, ô pastor, eu quero viver esse extraordinário aí. Basta você fazer o simples. Porque há uma compreensão errada daquilo que é extraordinário. As pessoas acham que o extraordinário é só quando a perna cresce, quando o paralítico levanta, quando o surdo começa a ouvir, quando o cego passa a ver. Mas o extraordinário está na beleza de estarmos com o Senhor, sabendo que Ele é por nós, e se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Você pode dar um amém a isso? As coisas sobrenaturais acontecem porque uma vida extraordinária está sendo vivida no Senhor. Uma vida extraordinária é aquela que valoriza a presença de Deus. Uma vida extraordinária é aquela que valoriza a palavra de Deus. Uma vida extraordinária é aquela que valoriza o seu tempo de oração com o Senhor. Uma vida extraordinária é aquela que valoriza ser moldado pelo Espírito Santo. Uma vida extraordinária não tem medo de ser moldado. Uma vida extraordinária não tem medo de assumir o erro. Uma vida extraordinária não tem medo de dizer assim, Deus, eu preciso ser transformado pelo Senhor. Uma vida extraordinária acontece para aqueles que estão disponíveis para ser transformados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, e o mesmo Espírito que tirou Jesus dos mortos. Assim é uma vida extraordinária. Não se deixe enganar ou levar pela tristeza, como se algo melhor pudesse acontecer a você, senão a sua salvação eterna. Uma vez eu escutei isso de uma pessoa que eu achei isso fantástico. O maior milagre é a salvação das nossas vidas. Esse é o maior milagre que nós podemos viver. Não há nada maior do que nós sermos redimidos pela graça do Senhor Jesus, nos cobrindo, nos lavando, nos purificando dos nossos pecados. Quando isso acontece, abre-se a porta
do extraordinário de Deus. Você pode dar um amém a isso? Você tem vivido de maneira extraordinária com o Senhor? Essa é a minha pergunta para você hoje. Ou você tem se deixado levar pelas suas tristezas, suas emoções, suas dificuldades, aquilo que você tem visto ao longo da sua caminhada, jornada, aquilo que é de senso comum, que traz para você e te faz ver algo como se fosse absolutamente impossível, e você esquece de que você ama e adora o Deus do impossível. Você pode ficar de pé? Se isso não for um problema para você. Eu te amo, Léo. No momento é um problema, mas na glória você será como luz. Amém, livre. Está vendo? Tu me persegue, eu te amo. Se você deseja uma vida extraordinária com Deus, você não pode deixar de fazer a sua parte. Você não pode deixar de buscar o Senhor. Se você deseja uma vida extraordinária com Deus, você não pode viver da maneira que você acha que está certo. Você tem que viver da maneira que Deus diz que é certo. Se você deseja uma vida extraordinária com Deus, você precisa fazer a sua parte e buscar Deus em oração. Você deseja viver protegido das suas tentações? Você deseja isso? Se você deseja, diz amém. Amém. Alguns, glória a Deus. Ainda são poucos. Poderiam ser mais. Você deseja ter o coração moldado pela vontade de Deus? Você deseja ter a sua vontade moldada para que a sua vontade se torne a vontade de Deus? Sabe, algumas coisas, eu vou abrir o meu coração, falar sobre mim. Quando existe algo que eu tenho dificuldade de aceitar, eu oro assim a Deus: Deus, por favor, que a minha vontade seja a tua vontade. Que na verdade eu queira o que o Senhor quer. Para que a gente não viva em conflito. Será que é isso? É sobre isso que você precisa orar a Deus? Será que você precisa ser convencido de algo para poder receber e aceitar a vontade de Deus? Ou simplesmente você aceitará a vontade de Deus porque ao longo da caminhada Ele mostrará para você o que Ele precisa mostrar? Ou o que Ele quer mostrar, porque Ele não precisa, ou o que Ele quer mostrar? Você deseja ser fortalecido para encarar a vida? Você deseja viver alegre e feliz com o Senhor? Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. E eu peço encarecidamente a você que, se você não se sente confortável assim, você agora foque a sua atenção ao Senhor. Mas não fique interessado naquilo que vai acontecer ou se alguém vai responder a algo de uma forma diferente da que você responde. Simplesmente coloque os seus olhos no Senhor. Porque se você deseja ser fortalecido por Deus, protegido por Ele para encarar suas tentações, se você deseja ser moldado pelo Senhor, se você deseja ser fortalecido pelo Pai para encarar a vida, a dureza da vida, se você deseja a alegria do Senhor, você precisa, na verdade, entregar a sua vida ao Senhor. Você precisa confiar.